Boa noite a todos. Uma grande satisfação de estarmos no mês da mulher, fazendo o terceiro videocast da Associação Médica do Paraná. Neste mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Associação Médica do Paraná está realizando MBcast especiais. O primeiro aconteceu no dia 11 de março, o segundo no dia 18 e hoje teremos o terceiro. O nosso objetivo é fornecer importantes conteúdos voltados à saúde da mulher, em parceria com a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Paraná e Sociedade Paranaense de Cardiologia. Este terceiro MPcast especial tem como tema Saúde Cardiovascular da Mulher, Riscos e Práticas Preventivas. Estão conosco aqui a doutora Viviane Gurzulenk, cardiologista intervencionista, nossa diretora de defesa profissional, coordenadora do grupo MINT, Mulheres Intervencionistas, diretora na Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Paranaense de Cardiologia, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. A doutora Sara Fagundes Grobe, assessora no Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, professora de Cardiologia da PUC Paraná, preceptora na residência de Cardiologia e responsável pelo Ambulatório de Dislipidemia. E a doutora Lara Terra Carreira, cardiologista e médica nuclear, vice-presidente do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Boa noite a todos e vamos dar início ao nosso terceiro videocast. Doutora Viviane Lenk. Boa noite, doutor Macedo. É uma honra estar aqui com as minhas colegas, Lara e Sara, né? E vamos falar sobre um assunto super importante, né, doutor Macedo, que é a doença cardiovascular da mulher. E é muito interessante, doutor Macedo, que o senhor sabe que a cada 12 minutos, 2 mulheres morrem por doença cardiovascular no Brasil, totalizando então 23 mil mortes por dia de mulheres no mundo. E é surpreendente a gente saber também, um dado que sempre surpreende a todos, que as doenças isquêmicas do coração, elas matam 8 vezes mais do que o câncer de mama. E nós precisamos falar disso. Mas por que a gente não fala tanto disso? Por quê, Sara? Eu acho que tem 2 motivos importantes aqui. O primeiro deles é desconhecimento de que a mulher morre por problemas cardiovasculares hoje. Então, a doença cardiovascular mata mais a mulher do que câncer de mama e câncer de colo de útero juntos. Então, os números são alarmantes. E o segundo motivo, eu acho que é pela subvalorização dos sintomas na mulher, a subvalorização do diagnóstico da mulher e a falha no tratamento. Então, a mulher demora mais para receber o tratamento clínico, ela demora mais para receber a intervenção médica e eu acho que isso impacta diretamente nesses números. A gente tem dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dados epidemiológicos da sociedade em que as mortes por doença cardiovascular, elas estabilizaram em algumas faixas etárias, até diminuíram um pouco ao longo dos anos. Agora, o que chama atenção é que nas mulheres entre 15 e 49 anos, houve um aumento de quase 8% na mortalidade por doença cardiovascular. Então, o momento que a gente está vivendo aqui hoje, ele é extremamente necessário, porque a gente precisa falar sobre isso para a população. E a gente precisa falar sobre isso entre os nossos colegas e outras especialidades, porque hoje a mulher morre de infarto. Verdade. E a gente sabe que muitas dessas mortes, elas podem ser prevenidas, né? Por quê? Porque tem fatores que levam a agravar a doença, né? E que esses fatores podem sim ser evitados. Lara, o que você me diz? Quais são esses fatores, assim, existem diferença entre os fatores dos homens, fatores de risco dos homens e das mulheres? Não, existem sim. Então, assim, nós temos os fatores de risco tradicionais, que são comuns para homens e mulheres,
que todos sabem, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse, desmedido tabagismo. Mas, apesar de serem fatores de risco tradicionais comuns para homens e mulheres, o impacto desses fatores de risco tradicionais na mulher é muito maior. Então, por exemplo, o diabetes. O diabetes aumenta o risco cardiovascular, de evento cardiovascular no homem 2 a 3 vezes, na mulher 3 a 7 vezes. O tabagismo, o impacto do tabagismo na mulher, ela acelera muito mais a aterosclerose na mulher. E também é uma causa importante, o tabagismo, de menopausa precoce, que também, podemos falar sobre isso depois, falaremos, é um fator de risco independente para aumento de risco cardiovascular. E a hipertensão na mulher, principalmente depois da menopausa, a prevalência de hipertensão na mulher é muito alta e isso aumenta muito a incidência de AVC, infarto, insuficiência cardíaca. Ou seja, todos esses fatores, por si só, já são mais graves nas mulheres. O sedentarismo, o impacto do sedentarismo na mulher, o impacto da obesidade. E, além disso, nós temos os fatores de risco daí, específicos da mulher, que é a história, por exemplo, gestacional. Então, a história gestacional, a mulher que teve pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, mulher que teve parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, diabetes gestacional, quer dizer, essas mulheres, hipertensão durante a gravidez, essas mulheres têm risco maior de evento cardiovascular anos até após o parto. Então, é muito importante, muitas vezes, negligenciada a história da mulher. Né? Então, por quê? Porque já mostra, a própria gravidez já é um sinal. Quer dizer, se houve alguma coisa nessa fase tão importante, tão poética, tão linda da mulher, que na verdade é uma tempestade metabólica e hormonal, né? Um teste terapêutico e tanto, né? Quer dizer, alguma coisa já tem por essa mulher ter desenvolvido hipertensão, descolamento de prematuro, parto prematuro espontâneo, quer dizer, uma disfunção endotelial já existe ali, alguma tem predisposição a no futuro desenvolver. Então, esse fator é específico da mulher. E é interessante, né, Lara, porque a gente pega as pacientes hoje no consultório com seus 40, 50 anos e poucos dos nossos colegas perguntam sobre os antecedentes obstétricos na anamnese. E como isso é importante, né? Exato, porque pode ser que eu esteja pegando na paciente dos 45 anos uma hipertensão agora, que ela olha para nós e fala, mas por que agora eu estou hipertensa? Talvez tenha influência do histórico gestacional. Então, a gente sabe que o que aconteceu na gestação, ele interfere no primeiro ano do pós-parto, sim, mas 10 a 20 anos depois, eu ainda tenho influência sobre aterosclerose, doença renal crônica, aumento do risco de insuficiência cardíaca e hipertensão. Então, são coisas que a gente pega no médio e longo prazo da vida da mulher, mas que isso começou na fase gestacional. Então, por isso que a gente costuma dizer, os cardiologistas falam que a gravidez é um teste, né? Para o sistema cardiovascular da mulher, né? E isso repercute lá depois de muitos anos, um parto prematuro. Quando que isso é perguntado por alguns colegas, né? Infelizmente não, mas é muito importante, né? Então, a gente já viu aqui, né? Eu também vejo isso de uma forma muito presente na clínica diária, né? Como que os fatores de risco nas mulheres influenciam de uma forma mais pesada para o início da doença cardiovascular, Diga uma coisa a vocês, vocês são cardiologistas. As mulheres estão procurando mais os consultórios dos cardiologistas ou não? Tem uma faixa etária específica, pelo menos na minha prática que eu vejo, que são as mulheres na transição menopausal. Então, que estão passando pela fase da menopausa ou já estão no climatério, porque aí é uma procura muito específica da mulher. E normalmente ela vem para nós porque o ginecologista orientou. Difícil a mulher chegar antes para nós, uma paciente que não tenha comorbidades, não tenha fatores de risco na família, que ela procure por conhecimento próprio, que ela deve ir ao cardiologista a partir dos seus 40 anos para cuidar da saúde cardiovascular. O médico dela é o gineco. E a gente depende muito do gineco encaminhar para o cardio para que a gente faça, enfim, diagnóstico e o acompanhamento necessário. Mas eu sinto que às vezes ela chega um pouquinho tarde para a gente. Exatamente. Porque eu costumo dizer que se a mulher sobreviver, a única certeza na vida dela é que ela vai passar pela menopausa. Então, ela precisa se preparar para essa fase. E essa fase de preparação
é o que a gente impacta no controle dos fatores de risco, para que a gente não tenha problema depois, né? E dentro disso, doutor Macedo, o senhor perguntou para a gente se a mulher está indo procurar o consultório. E a gente sabe, doutor Macedo, que a mulher, muitas vezes, ela deixa para depois. Mais retraída, né? E ela deixa mais freia, mão puxada. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem outras prioridades, infelizmente. Ela pensa na família, levar o filho no colégio, levar a mãe no médico, passar no mercado, fazer coisas assim. E aquela dor que ela está sentindo, ela acha que não é nada, ela releva. E muitas vezes, né, daí puxando para a minha clínica diária, que é o caso de infarto agudo, a gente vê que as mulheres chegam no hospital com muito mais horas de desenvolvimento de infarto do que os homens. Sabe? Então, elas atrasam o começo do tratamento. E isso tem repercussão, sim, na mortalidade dessas mulheres, né? Você pergunta para as mulheres no meu consultório, eu sou cirurgião vascular, qual foi a última vez que você fez colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, essas coisas? Ah, doutor, faz muito tempo. Eu disse, não, então espera um pouquinho, eu não sou cardiologista, mas eu sou teu médico nesse momento. Você vai fazer esses exames, eu quero ver, depois você vai levar para o teu cardiologista. Porque vem lá com colesterol 250, triglicerídeos 180. Quer dizer, faz tempo que não vê os níveis de lipêmia dela. E com relação a esse que você falou, da mulher, ela mesmo negligenciar muitas vezes o sintoma, que é aí os fatores de risco emergentes, que hoje a mulher, tem tempo que estamos vindo aí já num outro posicionamento de vida, então inseridas no mercado de trabalho, desigual ainda, né? Dupla jornada, o estresse muito grande e o fator emocional na mulher, ela é muito mais impactante do que no homem. Inclusive, os sintomas são mais desencadeados na mulher. O homem, geralmente, quando tem o sintoma da doença cardiovascular, isso é uma grande diferença já, né? O homem eu faço esforço, dói o peito. A mulher, o estresse emocional desencadeia o desconforto, que muitas vezes nem é uma dor, mas é uma dor diferente da do homem, né? É um desconforto, é uma angústia. Isso. E ela mesmo e os colegas, muitos, né? Quando ela chega ao fato ela sente, ela fala, mas eu estou preocupada, meu filho, é o meu marido, eu estou esgotada porque eu tive um dia difícil de trabalho, e tem que ir no mercado, e tem que fazer janta, e tem que pegar o menino na escola, e tem que ver se fez tarefa, e aquela vida tarefeira, né? E uma sobrecarga grande de trabalho, e ela fala, eu estou estressada, estou cansada. Isso é só cansaço. É cansaço, vai para exato, deixa para depois. O marido, né, às vezes, né, às vezes relacionamento dentro de casa, preocupação com o filho, com o marido. E isso é um fator de risco, né? Esse fator de risco que a gente chama de não tradicional, né? Porque nós falamos bem aqui dos fatores de risco tradicionais, que são os mesmos nos homens e nas mulheres. Lembrando que as mulheres, esses fatores impactam muito mais no desenvolvimento da doença cardiovascular. E falamos também dos fatores de risco específicos da mulher, né? Menopausa precoce, todas aquelas coisas que nós conversamos aqui. Mas a Lara citou, e eu acho bem importante a gente falar disso, frisar, sabe, que esses fatores emergentes ou não tradicionais também é uma terceira classe de fatores de risco que, novamente, na mulher tem um impacto maior, né? A depressão, a ansiedade, né, fazem com que a mulher desenvolva doença cardiovascular. Inclusive, já existem vários trabalhos mostrando que a violência doméstica sofrida pelas mulheres é um fator de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular. Né? Então, veja quantas coisas que juntas, né, se associam para aumentar o risco de doença cardiovascular das mulheres. Né? Então, isso é uma questão muito interessante e assim, muito importante para a gente lembrar disso quando está na frente de uma paciente. Né? E daí a Lara também falou das queixas das pacientes. Né? É muito importante, doutor Macedo, questão de prova, inclusive vi isso esses dias, de prova de residência, que os homens sentem, na maioria absoluta das vezes, dos infartos, se falando de infarto, aquela dor típica, que todo mundo, até o leigo sabe, é uma dor opressiva no peito e tal. E quando um homem tem esse tipo de dor, eles, estou infartando. Né? Os meus pacientes com infarto chegam lá, eu estou infartando. Às vezes não, às vezes ele está infartando, mas eu acho estou achando que está. Mas isso é muito importante, exatamente. A mulher,
também tem esse tipo de dor, sabe? Não, a gente não pode pensar que a mulher só tem dores atípicas ou sintomas atípicos. A mulher também tem dor típica, essa dor opressiva e tal. Mas o infarto na mulher também pode ocorrer num número muito maior do que nos homens, por questões, por sintomas atípicos. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, de sintomas atípicos, o que a mulher pode sentir e isso ser, de repente, uma manifestação de uma isquemia, de uma angina, de um infarto nessa mulher. Eu acho que aqui tem 2 fatores importantes para a gente falar. Primeiro, os tipos de síndrome coronariana aguda na mulher, que já é diferente do homem. Certo. Então, a gente tem o infarto tipo 1, por instabilidade de placa aterosclerótica, que é o mais comum, mas a mulher também sofre de outros tipos de infarto. Então, a gente tem que lembrar de dissecção de coronária, Muito bem lembrado. que não é tão infrequente assim. 10% das síndromes coronarianas agudas antes dos 50 anos é por Mulher dissecção. jovem. Mulher jovem, tem uma Uhum. relação hormonal, relação de estresse que combina com a Puerpério. dissecção, puerpério. Gestação e puerpério. Gestação. Então, infarto na nessa- gestação, a gente não pode Exato, deixar de pensar em nisso. dissecção de Dissecção. coronária. E é dever do médico da emergência suspeitar disso quando atende uma mulher. Porque o tratamento é diferente. Exatamente. Isso é muito importante. Então, a gente precisa lembrar disso e precisa lembrar de síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido, que é por descarga adrenérgica, também 7 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por descarga adrenérgica, eu tenho dor torácica, eu posso ter alteração eletrocardiográfica. Típica. E o tratamento também vai ser diferente. Então, Exatamente. além do infarto mais comum, outros tipos de infarto, a mulher também sofre mais do que o homem. Isso. E com relação à apresentação clínica, de novo, a gente vê muitas mulheres com dor típica, mas tem um percentual de pacientes que tem um equivalente de angina. Não é angina clássica, mas é um cansaço excessivo. E eu atendi, minha última paciente de sexta-feira foi exatamente esse caso. Paciente com cansaço súbito, sudorese fria, palidez para pouco esforço, sendo que não tinha nenhum outro sinal de congestão ou qualquer outra coisa parecida para outro diagnóstico diferencial. A gente precisa pensar que isso pode ser equivalente de angina. Dor epigástrica, quantas vezes a mulher vai para o pronto-socorro com dor epigástrica, que corre para cima, uma dor tipo queimação e é liberada dizendo que isso é doença do refluxo. E a paciente tem morte súbita em Às casa. vezes nem um eletro, né? Sem nem rodar os exames Sem necessários. nenhum. Então, existem sintomas mais peculiares na mulher mesmo. Dor mandibular, dor intraescapular, né, no dorso. Às vezes elas falam angústia, mas eu tô cansada, eu tô angustiada. E ela põe, Ela né? não eu tô sabe o que está angustiada, não sentindo sabe. exatamente, Mesmo né? a dor, apesar de ser o mais comum ser a dor também é diferente. Né? É uma dor que às vezes não é tão intensa e tão gritante quanto no homem, né? Então tá apertando um peso né? Assim, Isso é interessante, a intensidade da dor, né? A gente costuma dizer que a dor do infarto é uma dor moderada, importante, mas não costuma ser a pior dor da vida. Mas quando a gente vai perguntar para o homem que infartou, ele claramente diz que foi a pior dor que ele já sentiu. E a mulher não. A mulher diz, não, me incomodou, mas não é uma dor que chama tanta atenção. Isso já fala muito a favor do quanto ela demora para procurar um atendimento, do quanto essa dor realmente a incomoda. Então, quer dizer, a mulher ela acaba deixando isso para segundo plano quase que todas as vezes. No início, quando você falou aqui de que a mulher demora mais para ser atendida pelos clínicos, vai que o papel dela é importante. Ela tem que procurar, se ela sentir algum desses sintomas, por favor. Por isso a procure importância né? desse Sim, espaço aqui, né, doutor isso Macedo? aí. Também para isso, né? A própria mulher reconhecer e os colegas quando chegar, porque veja, é desencadeado pela emoção e a síndrome de ansiedade também. E quantas síndromes de ansiedade não são? A senhora está nervosa, dá um sedativo, está nervosa, se acalme. E na verdade ela está em síndrome coronariana. Sintoma tem que valorizar. Sempre, né? Sempre, Eu acho que a primeira coisa eu acho que é sempre exclusão, né? O estresse, a ansiedade, isso existe, todo mundo está mergulhado, está inserido nesse contexto hoje em dia. Isso é verdade. E então, já que a gente está falando de infarto, né, e que assim, o coração das mulheres, ele é diferente, eu vou dizer para vocês
que em termos de anatomia coronária, sim, existem diferenças, né? As artérias das mulheres geralmente são mais finas, né? São artérias que fazem mais espasmo quando a gente toca nelas, vai fazer uma angioplastia, ela tem uma repercussão maior de espasmo. São artérias mais finas, são artérias que têm doença mais difusa, não é tão... ela tem uma lesão mais difusa, não é tanta sobrecarga de placa. E daí eu queria perguntar até para a Lara, que tem bastante experiência nisso, Lara, em relação às imagens, né? Qual que é em relação aos exames da doença cardiovascular da mulher, como que é essa sequência da investigação? Fala um pouco sobre isso. A mulher, isso é uma coisa que tem que estar muito em mente, né? A mulher, ela tem menos carga aterosclerótica, né? Ela tem menos carga. Então, os exames, por exemplo, o teste ergométrico é um exame muito importante. É a mania de falar que teste ergométrico em mulher é falso positivo. Então, assim, a mulher... Acaba desvalorizando o exame, desvalorizando o exame importantíssimo. E é um exame importante. Um exame importantíssimo. Então, quer dizer, você põe a paciente, estou cansada, você põe e você vê queda de capacidade funcional. Alteração. Não precisa esperar dor, né? Não precisa esperar dor, um cansaço desproporcional, comportamento da pressão, pronto. Ou na própria esteira, às vezes fazendo esteira, fala assim, você perguntando dos fatores de risco, você já teve a menopausa? Nossa, tinha uns 42 anos. 35. E ninguém, menopausa precoce, menopausa precoce, né? E as alterações, as próprias alterações eletrocardiográficas, a gente pode estar diante de uma coisa muito importante, que é a doença da microcirculação. Que é muito mais comum em mulheres, apesar de não ser exclusivo de mulheres, e que tem um prognóstico muito ruim também, né? Então, é aquela mulher que você faz o exame, às vezes até mesmo o teste ergométrico pode ou não ter alteração eletrocardiográfica. Você faz uma cintilografia normal, às vezes as imagens são normais, ou então são discretas alterações heterogêneas, não respeitando um território vascular específico, que nem quando a gente tem uma obstrução significativa de uma artéria determinada, né? Que nem nos homens que a gente vê. E a doença da microcirculação, mesmo às vezes com o score de cálcio, a gente poderia até depois falar um pouco sobre o score de cálcio. Mesmo quando tem o score de cálcio zero, normal, zero, o score de cálcio zero, que teoricamente para o homem é um valor preditivo negativo muito grande, na mulher, se você detecta alteração de reserva coronariana, ou você detecta alteração da microcirculação, o prognóstico é ruim. Mesmo não tendo doença obstrutiva, que você vai lá desobstruir, né, Viviana? Botar o stent. Isso. E por isso, né, que a gente precisa falar sobre isso, que coronárias, entre aspas, normais, né? Pode não ser normal, né? Quer dizer, não ter lesão angiograficamente diagnosticada não quer dizer CAT branco, não quer dizer não tem nada, né? Eu gostaria até que você falasse um pouco disso, porque isso é bem uma coisa de consultório para atender mulher, né? A mulher tem mais angina, tem mais isquemia, com menos doença obstrutiva. Exato. Então, isso é o que a gente vê realmente no dia a dia. A tendência é que a placa da mulher seja uma placa mais mole. Quando tem placa, a placa seja mais mole. Essa é uma diferença também entre homens e mulheres. É uma placa menos calcificada. Então, eventualmente, a gente pode ter alguma questão com o score de cálcio, né? Nessas pacientes. Apesar disso, na minha prática, e com o que a gente tem de evidência hoje, eu acredito que o melhor modelo para reestratificar o risco cardiovascular de uma mulher que chega para nós assintomática e sem outros fatores de risco, ainda o score de cálcio continua sendo a melhor opção. Então, na mulher ele é muito importante, muito importante. Exato. Eu acho, assim, tem um trabalho importante, robusto, assim, com mais de 11 mil pacientes, que mostrou que todos os pacientes com angina, que você estava falando da angina, todos com angina que foram encaminhados para a cinecoronariografia, por angina, 2/3 das mulheres não tinham doença obstrutiva e 1/3 dos homens. Então, 2/3 as mulheres têm mais doença da microcirculação, os homens também têm. E quando ela está presente, a doença da microcirculação, ela não é porque não tem doença obstrutiva crítica que tem um prognóstico bom, né? A abordagem... Isso eu acho que é importante vocês citarem, viu? Porque é uma ideia de que se o CAT não tem obstrução, branco, né? o prognóstico dessa paciente é bom, não preciso mais fazer nada. Exato. Quer dizer, hoje a gente não existe mais o CAT branco, né? Não existe o CAT branco. Existe, eu tenho que ver além
né, do Exatamente. luminograma, né? Então, acho que correlacionar dados clínicos, padrão de dor, padrão de imagem com relação à isquemia, Exatamente. com ou sem doença obstrutiva, isso impacta em prognóstico na mulher. Então, saber hoje das siglas do INOCA, do ANOCA, no contexto ANOCA. crônico, isso está muito bem documentado. E essa é uma doença que acomete muito mais mulher do que homem. Acho que verdade. o principal é isso, né? É aqui no consultório, é nos fatores de risco. Porque né? o tratamento Exato. disso é muito em cima dos fatores, Dos fatores de risco. Exato. É aí que você vai estratificar o teu paciente, no que você tem clinicamente. E os exames eles vão te auxiliar para tomar a tua conduta mais invasiva, menos invasiva, mas assim, a abordagem da doença é na hora da história clínica. Exato. E eu queria lembrar de 2 outros fatores de risco que são da mulher e que a gente fala pouco. Síndrome do ovário policístico Ah, muito bem lembrado. e doença autoimune. Sim. Então, quer dizer, isso é da mulher, muito mais comum, doença autoimune na mulher também. Tudo isso faz disfunção endotelial. A síndrome do ovário policístico cursa com várias outras alterações metabólicas que no médio e longo prazo vão trazer mais risco para a paciente. Então, a gente precisa olhar melhor para a parte da nossa anamnese e combater os fatores de risco enquanto há tempo de não disfuncionar não tornar o nosso endotélio disfuncionante a ponto depois de trazer repercussões para vasoespasmo, para doença de microcirculação ou até aterosclerose. Sim, eu acho que daí a gente também entra nessa questão de que o tratamento das doenças das mulheres, da doença isquêmica da mulher, ela envolve de uma forma muito importante, né, a questão dos fatores de risco, todos esses que nós falamos até agora, né? Mas também a gente tem que lembrar que as mulheres, e os trabalhos mostram isso, que são, infelizmente, menos tratadas com medicamento, né? Porque claro, a gente sabe que a mulher sangra mais quando a gente usa dupla antiagregação plaquetária, sangra mais, a mulher tem mais efeito colateral do beta-bloqueador, do não sei o quê, e daí acaba, então, assim, nem vou dar, ou vai diminuir, ou faz uma dose menor. Queria que vocês que fazem consultório falassem um pouco sobre isso. Não, exatamente. Tudo começa com o número de mulheres que são incluídas nos estudos clínicos, né? Muito bem lembrado. Então, assim, para não dizer todos os trabalhos que não focam só na mulher, a porcentagem de mulher é em torno de 20%, 25%, nos últimos anos, assim, algo em torno de 30%, mas não mais do que isso. Então, a mulher é subrepresentada nos nossos grandes estudos clínicos. E quando vai para o consultório, a mulher é menos tratada, ela é mais tardiamente tratada, com menores doses de remédio, muito porque ela tem mais efeito adverso. E isso é uma das justificativas para incluir menos mulheres nos estudos clínicos. Exatamente. Essa mulher vai ter muito efeito adverso, ela vai reclamar muito, ela não vai tolerar a dose, A mulher melhor não incluir. Vai virar gestante, daí não vai posso virar incluir. gestante, mulher em idade fértil é sempre excluída dos grandes Sempre trabalhos com excluída. medicações. Exatamente. Então, qual é a evidência que eu tenho nessas pacientes? E o que a gente vê na prática. Então, isso se reproduz na vida real. Reproduz na vida E a adesão, né? Eu acho que tudo eu acho que o jeito da gente combater esses dados alarmantes que nós temos da saúde da mulher é divulgando, é fazendo isso que nós estamos fazendo, divulgando para que colegas olhem para essas mulheres, para que elas olhem para elas. E uma boa conversa, porque a adesão, a mulher que a gente está falando dos fatores emergentes, da depressão, da ansiedade, isso é muito forte na mulher. E isso faz com que ela adquira coisas que vão cada vez piorando mais. Então, daí ela está depressiva, ela não adere ao tratamento, ela não se cuida, aí ela vai comer doce, ela vai comer alimento ultraprocessado, ela vai começar a fumar, ela vai... não vai fazer exercício, não vai fazer exercício por quê? Porque não tem acesso, porque não tem condição de horário, porque tem filho, porque tem marido, porque tem a casa. Tem outras prioridades, né? Ela não vai fazer uma caminhada. Aí se ela vai, mas eu vou sozinha. Mas daí tá escuro, não tem segurança. Sabe outro fator agora na jornada da mulher? Quanta coisa. É o papel de cuidadora. Porque antigamente a gente não tinha isso, era marido, filho, casa e trabalho, né? Mas agora, com a longevidade, os pais dessas mulheres de meia idade, vamos supor, estão vivendo até os seus 90 anos.
Então, a mulher, e não sei porquê, em que momento isso foi determinado, mas normalmente convencionado, mas é a filha mulher que tem que cuidar dos pais. Então, quer dizer, além de toda a casa, de toda a estrutura aí do trabalho, dos seus filhos, agora é uma geração que está cuidando dos pais quando também. Quando os filhos saem, vem os pais. Vem os pais. É o ciclo. E ela fala, não, eu não posso, porque eu não posso deixar minha mãe sozinha, meu pai sozinho, porque tem Alzheimer, ou porque é dependente, não tenho com quem deixar. Então, a gente... Não vou fazer exercício. Não vou fazer exercício. Imagina, que horas eu vou fazer? Pois é. E tudo isso vem muito junto, né? Exatamente com a mulher da meia-idade, né? Que é a famosa menopausa, né? O climatério, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente sabe, como nós conversamos aqui, que é um momento também de muito impacto para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como que a menopausa, ela desenvolve ou atua na mulher, fazendo uma mudança, né? Piorando a doença ou desencadeando a doença cardiovascular. Eu costumo dizer que a mulher tem 3 períodos de maior vulnerabilidade na vida dela. Acho que a primeira é o período da fase reprodutiva e em que está se decidindo sobre terapias anticoncepcionais, que é uma fase importante de olhar para a mulher. A fase da gravidez, como você bem comentou, né, Lara, todos os problemas que podem vir. E a terceira fase é o climatério. Os problemas do climatério começam com a queda do estrogênio. Então, o estrogênio, ele é protetor para a mulher. Por isso que menopausa precoce passa a ser um risco, porque a mulher fica mais tempo exposta à queda do estrogênio. Certo. Então, o estrogênio, principalmente para a parte cardiovascular, ele é vasoprotetor, então ele causa vasodilatação, ele ajuda na vasodilatação arterial. Com a perda do estrogênio, eu tendo a mais vasoconstrição, isso aumenta o risco de hipertensão. Essa paciente também tem perda de massa óssea, isso aumenta o risco de osteoporose. Essa paciente também tem piora no sono, tem sintomas vasomotores, ela piora o perfil lipídico, aumenta a circunferência abdominal. Isso, quando a gente fala para os pacientes do consultório, sentiu que aumentou o peso, aumentou principalmente na barriga. É na barriga. 100% das pacientes Exatamente. Aumenta a circunferência abdominal. Isso aqui para nós é o maior fator de risco, né? Resistência insulínica, pré-diabetes, enfim, todo o ciclo metabólico, cardiometabólico aqui para disfunção endotelial e aterosclerose. Exatamente. Dentro da dislipidemia acontecem 2 coisas importantes aqui na mulher. As partículas DL e DL, elas são mais heterogênicas. Então, são partículas menores e mais densas. Então, e além disso, HDL é mais baixo, triglicerídeo é mais alto. Então, é uma dislipidemia mais heterogênica. E a lipoproteína Azinha, que a gente está começando a conversar mais, incluir no nosso dia a dia, ela pode aumentar em 20% na parte do pós-menopausa. Então, também é outro fator que eu acho que agrega risco para desenvolvimento de doença aterosclerótica. Eu acho que uma coisa importante, de novo, a própria mulher, geralmente, assim, acho que a menopausa ela é muito mais do que uma mudança hormonal, né? Então, a gente, muito tempo, e muitas até hoje, falam, não, agora, entrei na menopausa, aí vai começar aqueles calorões, eu não posso me reproduzir mais, né? Então, não estou mais na idade fértil, eu vou ficar velha, e esquecem que acabou a vida. O risco cardiovascular dela ela nem pensa nisso. E às vezes ela vai no gineco, porque ela está preocupada em ficar velha, e porque eu estou com calor, com fogacho. E são preocupações plausíveis, coerentes, ainda mais hoje com a expectativa de vida nossa. Em 1/3 da nossa vida, vamos dizer, que nós vamos ficar na menopausa. Sim. Se estiver no tempo certo. Quer dizer, se tiver menopausa, não precoce, nem prematura, né? No tempo certo, botando uma expectativa de 76 no Brasil, 80, né? Vamos dizer. Quer dizer, 1/3 da nossa vida a gente está menopausada. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí os riscos. E quanto maior o tempo sem o estrogênio, maior os efeitos no sistema cardiovascular. Então, se tudo isso é hormonal, o que a gente pode falar em relação à parte cardiológica, né? Em relação à terapia hormonal na menopausa, né? Porque isso ajuda, deve ser feito, quando que deve ser feito, para quais pacientes que devem ser indicados, né? E quando que isso é contraindicado, colegas? Então,
tinha-se um medo muito grande, eu falo isso pela história na minha família, talvez na época da minha mãe, quando minha mãe entrou na menopausa, tinha-se muito medo de câncer, né, com reposição hormonal. Então, era muito mais falado para não se fazer, colocavam um medo na paciente da terapia de reposição. Câncer de mama, né? Câncer de mama, do que falando assim, olha, e já taxavam a paciente como assim, você vai acabar sofrendo esse período com calor, com insônia, com transtorno de humor. É natural. Porque isso é natural da sua idade. Então, hoje, não é, essa paciente não precisa sofrer mais. O que a gente precisa é gerenciar o envelhecimento dessa paciente. Ela tem que estar antes num consultório médico para fazer um preparo para passar pela fase da menopausa e poder receber a terapia de reposição hormonal. Então, não adianta ela passar por essa fase de 40, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, chegar aos 50 na menopausa com hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesa e tabagista. Porque a chance dela não poder usar o hormônio nessas condições é muito maior. Quando não infartada, Quando não infartada. Exato. Então, eu acho que a gente tem que bater muito na tecla da saúde da mulher, porque tem que começar antes. A gente precisa gerenciar esse envelhecimento saudável para que quando estiver nessa fase, que é uma certeza na nossa vida, a gente possa receber a terapia de reposição hormonal, que vai beneficiar a mulher do ponto de vista metabólico, ósseo e, quem sabe, cardiovascular. Então, eu acho que é preparar essa paciente para isso. De contraindicações formais, paciente com lúpus em atividade, que já tem infartado, tenha tido AVC. Hipertensão muito grave. Acho que esses seriam as condições para contraindicação. Então, veja que é um perfil de paciente que, se a gente cuidar muito antes, a gente consegue evitar que sofra sem a terapia depois. Que é que a gente fala da janela de oportunidade, né? Acho que essa janela, é a frase que então, a gente tem que citar. Eu acho que esse é o grande papel, e é o gineco e o cardiologista. Essa dupla, a É importância, muito né, importante, para que a gente consiga, primeiro, assim, terapia de reposição, vamos lá, cardio. Terapia de reposição hormonal para prevenir evento cardiovascular. Não é para isso que ele é usado. Isso. Então, ele pode ser benéfico na pessoa certa, na hora certa, na via certa. Exato, da maneira certa de fazer. A gente precisa falar. É isso que a gente tem que ver. Então, assim, a gente tem que monitorar e estratificar o risco. É isso que vai impactar na saúde dela como um todo, não só na saúde da mulher, na beleza, na longevidade, na autoestima, né? Como também na saúde cardiovascular. Temos que começar essa terapia de reposição quando for fazer. Primeiro, que é uma coisa personalizada, individualizada e dentro dos primeiros 10 anos da pós-menopausa, né? E abaixo dos 60 anos. Começando depois dessa janela de oportunidade, vamos dizer, aí pode ser realmente nocivo, né? Então, isso é muito importante, fazer a estratificação de risco para ver quem pode ou não. Essa é uma potencial que possivelmente vai se beneficiar. Tanto clinicamente, para evitar esses sintomas vasomotores, que são ruins, né? Quanto, talvez, benefício cardiovascular. E uma das coisas que, aí, voltando ao que o Dr. Macedo falou, né? Quando que a paciente chega para nós no consultório, que é exatamente nessa fase de decidir. O ginecologista prescreveu a reposição. Eu posso fazer ou não posso? Então, o médico cardiologista talvez dê a resposta sobre segurança para essa paciente. Você pode fazer no quesito, isso é seguro para você nessa idade, na janela de oportunidade, teus exames metabólicos estão bons, você nunca infartou, nunca teve AVC, isso aqui pode ser feito. Então, hoje, eu posso dizer que, muito ao contrário do que foi na época da minha mãe, a maioria das pacientes vão poder fazer, vão se beneficiar, e vão ter segurança no uso da medicação. Agora, a gente tem que lembrar como fazer isso, né? Então, o que é proposto pelas nossas diretrizes é que seja feito progesterona via oral e o estrogênio transdérmico, essa é a via mais segura de administração. Principalmente porque é o que a gente tem de estudo, é o que a gente tem de evidência. E é o que a gente conhece como fazer. Tem uma outra questão, aproveitando o gancho de hormônios, que é a testosterona.
É um assunto bem importante, né? A gente não indica terapia hormonal com testosterona na mulher. Não existe isso. Então, colocando o chip de testosterona. Exato. Isso não é o que é boa Não é prática, isso não é científico. Então, a gente não tem dados de segurança, a gente não tem dados de eficácia que indiquem o uso dessa via de administração nos dias de hoje. Então, a gente tem coisas muito bem documentadas e sedimentadas para a gente fazer da forma correta. E testosterona tem uma indicação muito peculiar dentro da gineco e da endocrinologia. E não é feito para todas as mulheres, para melhorar os sintomas dessa transição menopausal e nem para fins estéticos ou outros, que é o que a gente vê usando. Fins estéticos, Isso está sendo um problema, né? Não só para o cardiologista, mas muitos, infelizmente, chegam para a gente já com complicações dessas terapias, né? Eu tenho atendido, infelizmente, né, pacientes com infarto, né? Pacientes homens jovens, e mulheres, homens e mulheres jovens que não mulheres. precisavam estar ali, né? E daí, também, eu queria também chamar a atenção ainda, a gente falou bastante sobre doença do ponto de vista aterosclerótico, as doenças que não são obstrutivas, né? E a gente não falou quase nada ou nada de insuficiência cardíaca, né? E a insuficiência cardíaca na mulher, né? É mais comum ela ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Como é que você explica também isso? Tem a ver também com as doenças isquêmicas não obstrutivas, né? Na mulher, a gente tem uma presença maior de CFEP, então de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Isso tem muita correlação com os fatores de risco. Exatamente. Então, tudo que a gente está conversando aqui hoje recai nos fatores de risco. Então, a gente sabe que pacientes acima dos 65 anos, quando eu comparo os fatores de risco tradicionais na cardiologia, então hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, as mulheres idosas, elas têm mais fatores de risco do que os homens, quando comparados. Isso tem relação direta com a IC de fração de ejeção preservada. Elas têm mais hipertrofia ventricular, né? A hipertensão na mulher leva mais hipertrofia concêntrica, mais hipertrofia na mulher do que no homem. E aí também a IC. Eu vou resumir para o leigo que está assistindo. Fração de ejeção é quando o coração faz assim. Então, essa é a força do músculo, essa é a fração de ejeção. Se for baixo, é porque o coração não está bombando direito. Né? Resumindo. Isso mesmo, é isso mesmo. E a gente sabe que hoje existe insuficiência cardíaca com essa fração de ejeção mesmo normal, né? E não é porque a fração de ejeção está preservada que essa doença não deva ser tratada ou seja menos grave, né? É como a gente estava falando, né, doutor Macedo, da doença, da isquemia, por doença de microcirculação, sem doença obstrutiva, que hoje já a gente chama muito de INOCA, né? Que isso é uma doença que atinge homens e mulheres, muito mais mulheres, e que precisa ser tratada. Não é porque ela não tem obstrução angiograficamente diagnosticada que o tratamento deva ser, não é nada. Muito pelo contrário, nessas pacientes que têm INOCA, né? Ou seja, isquemia sem doença obstrutiva, ou a insuficiência cardíaca de fração preservada, o que temos que fazer primeiro? Os fatores de risco, né? Exato. Os cuidados com os fatores de risco. Então, né? foi-se o tempo, né? Desatualizado está quem fala. O CAT branco, não tem doença obstrutiva, não tem doença arterial coronariana, não tem disfunção ventricular, não tem insuficiência cardíaca. Quer dizer, isso é uma coisa que não já existe passou, mais, né? Claro. Tem clínica de insuficiência cardíaca mas o seu ventrículo é normal. Especialmente porque hoje a gente tem tratamento diferenciado para essas situações. Então, não fazer diagnóstico significa não tratar. Exatamente. Então, enquanto eu não tinha como tratar essa paciente, a gente até poderia rediscutir a necessidade, a importância do diagnóstico frente a não ter tratamento. Hoje em dia, essa conversa é outra. Eu tenho remédio que muda prognóstico, muda a qualidade de vida, melhora sintoma. Então, é uma obrigação nossa dizer para a paciente que aquele sintoma que ela tem se justifica por uma doença, eu tenho como tratar. Exatamente, e tratar corretamente, né? Doutor Macedo, eu acho que nós estamos já atingindo o nosso tempo. Então, eu vou aproveitar esse dá tempo, e falar para vocês de um livro de um autor chamado Peter Attia.
é um oncologista americano que escreveu um livro dessa grossura. Ele fala da medicina desde o tempo de Hipócrates, aquela medicina 1.0, aquela observacional, a medicina. Levou séculos para chegar à medicina 2.0. Medicina 2.0 significa quando iniciou o antibiótico. Veja quantos séculos atrás. E hoje nós estamos na medicina 3.0. Então, você começa a falar aqui sobre exercício físico, que eu vou voltar aqui porque eu tenho só... Então, eu acho que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, né? A importância da atividade física. Eu acho que a gente pode ir direto nesse assim, tema, 0097. que a gente sabe. Novamente, voltando lá do começo, que quando a gente fala assim, não, a mulher acaba não fazendo porque tem outras prioridades e tal. Mas também o exercício físico também é mais importante na mulher? Ou faz uma mudança maior no tratamento da doença cardiovascular da mulher? Eu acho que o exercício físico é o número 1 da prescrição. O número 1. Então, vendo saúde cardiovascular, vendo ganho de peso, vendo sarcopenia, vendo osteoporose, vendo equilíbrio mental, sim, né? Porque é um isso. fator de desestresse. Então, o exercício físico é a maneira mais eficaz de você promover longevidade, autoestima e saúde para a mulher. E, assim, é muito mais comum o sedentarismo na mulher, né? Junto com o seu ganho de peso, junto com sua osteoporose, suas artroses, as doenças reumáticas. Não, eu tenho fibromialgia, eu tenho artrite reumatoide, tem que fazer exercício. Claro, mas dói, não, vamos achar uma modalidade, vamos fazer bicicleta, vamos fazer hidro, vamos fazer pilates. Tem que fazer, não existe não fazer exercício, né? Exato. Então, é a medida, assim... Independente claro que a gente precisa do medicamento, mas a medida mais eficaz de saúde é o exercício físico. Isso daí, e não se gasta muitas vezes no consultório tempo explicando a importância da atividade física para a mulher. Ainda mais hoje que a gente tem bastante longevidade, né? E o envelhecimento saudável, com autonomia, só se dá através do exercício. A palavra é essa, né, Lara? É autonomia, né? É o que o idoso precisa, né? Porque a gente quer longevidade, mas uma longevidade com autonomia. Com autonomia, né? exatamente. E demência também, né? Porque é uma maneira de você prevenir, quer dizer, a mesma doença, né? Da cardiovascular, a aterosclerose e a demência, tudo, quer dizer, cuidando de um, cuida de todo o resto, exato. né? Exatamente. E a gente tem muita evidência hoje da quantidade de massa muscular com relação à sobrevida, a desfecho. Olha Então, só. quer dizer, não é só fazer o exercício físico, mas é fazer também um exercício resistido, que te dê massa muscular. Isso também vai ter correlação com mais tempo de vida e mais qualidade de vida ao longo do tempo. Sim. Que é o que a gente espera que a gente tenha. E como isso mudou, né? Uhum. Até um tempo atrás, né? Claro, muitos anos, mas assim, o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente Não com podia infarto, fazer. era proscrito fazer atividade física de levantar peso, Exato. né? Hoje a gente sabe a importância disso para a vida futura, para o prognóstico dessa doença, né? E no dia a dia, sentar e levantar, subir, ir de escada, se mora em sobrado ou um prédio, vai de escada, né? Coisa simples. Sentar e levantar várias vezes no sofá mesmo de casa para fortalecer. Então, não necessariamente precisa ir na rua. É melhor, Claro. né? Mais dinâmico, mas assim, não posso porque não tenho segurança, não tenho companhia, tenho medo, tenho instabilidade de marcha. Dá para fazer em casa. Sem dúvida. Com a internet facilitou muito hoje, né? As Isso é verdade, a coisas, gente as tem, aulas, tudo. Então é difícil achar uma desculpa para não se movimentar. Isso mesmo. É isso. E eu queria também até voltar um pouquinho no que a gente já falou, porque a gente falou, por exemplo, de doença de Takotsubo, de dissecção espontânea da artéria coronária, e a gente citou muito aqui, né? Claro, nós estamos no mês da mulher, estamos falando que essas doenças são mais prevalentes nas mulheres. Mas o diagnóstico, por exemplo, de dissecção espontânea da artéria coronária não deve ser relegado no homem também, né? Sim. Claro, eu já vi vários, né?
E assim, e muitas vezes, se a gente não prestar atenção, se a gente não pensar nesse diagnóstico, ele passa despercebido, sabe? Então, eu acho que são doenças que a gente... Não existe nada que é só do homem ou só da mulher em relação à doença cardiovascular, né? Claro que os fatores de risco podem ser diferentes, mas a gente tem que pensar nisso como um todo, né? É isso? Sem dúvida. Eu gostaria que vocês me dissessem, assim, nós estamos terminando o nosso tempo aqui e eu gostaria de pedir para vocês colocar um resumo do que você acha mais importante deixar dessa noite aqui, Lara. Eu acho que, assim, primeiro, nunca negligenciar sintoma, Certo. né? Especialmente na mulher, que é o nosso tema, em qualquer faixa etária, ela é possível que ela esteja sofrendo algum evento cardiovascular. A menina nova, que toma anticoncepcional, que está gordinha e que fuma, ela pode estar tendo um evento trombótico. Pode. Né? O cansaço pode ser uma embolia pulmonar. E a mulher gestante, já falamos amplamente da gestação, que é o que é, né? É lindo, é maravilhoso, mas é um tsunami aí metabólico. O puerpério, né? Com eventos trombóticos, dissecções, etc. E depois a mulher na menopausa. Então, qualquer faixa etária da mulher sempre dá atenção à queixa. E eu acho que o estresse, a ansiedade, você está nervosa, é a exclusão. Né? Roda um eletro, presta atenção no sintoma. Às vezes, o eletro também, às vezes também, né? A mulher tem mais infarto sem supra. Quer dizer, o homem, por ser doença obstrutiva, é um infarto com supra, a mulher é infarto sem supra. Então, um eletro também não exclui, tem que fazer rota, tem que dar atenção ao sintoma. E eu acho que é isso. Eu acho que sempre, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, nunca negligenciar, que as mulheres deem atenção aos seus sintomas, que não precise ter sintoma para saber que é a doença que mais tira a vida no mundo, de homens e de mulheres. Então, que busquem a prevenção, que é o melhor remédio, e a importância da atividade física em qualquer idade. Eu acho que é isso que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Fez um bom resumo, hein? Eu quero falar para vocês no livro chamado A Arte de Viver Mais e Melhor. Esse livro entra na medicina 3.0. O que é a medicina 2.0? O paciente vem no teu consultório 1. Você examina, imagina, invariavelmente pede um exame. Ele vai embora. 2. Daí ele volta com o exame. Né? Você já tem mais ou menos uma ideia, né? Você vê o exame, você tem duas coisas a fazer. Procedimento ou medicamento ou as duas coisas. 2.0. E a 3.0 é baseado em 5 princípios que o autor fala. Nós vivemos, dormimos, andamos com esses 5 princípios. Quais são? Então, eu estou com uma paciente com sobrepeso e eu falo isso para ela. Minha consulta, que era de 40 minutos, virou 1 hora, por causa do 3.0. O que são os 5 princípios? Isso é para a população em geral. Nos escutem. Primeiro princípio, exercício. Segundo, nutrição. Terceiro, sono. Quarto, cuidado emocional. E quinto, são todos os medicamentos que existem. O autor fala que se ele entrasse na seara de medicamentos, ele escreveria outro livro. Então, para quem está nos escutando, eu não estou mandando minha paciente ir para a academia. Eu quero que ela caminhe a partir do dia seguinte, anda 25 minutos para lá, 25 para cá, ou 50 minutos devagar, não é para correr. Muita água, 2,5 litros de água por dia, e depois você vai ver a diferença. Você vai liberar endorfina, vai dar hormônio do prazer. Quando o paciente tem sobrepeso, a autoestima dela está lá embaixo. A hora que ela começa a fazer isso, o que está acontecendo hoje? Eu estou fazendo isso faz 6 meses, nesse 3.0. O paciente vai no meu consultório, minha secretária, aquela paciente está aí, quer falar com o senhor 1 minuto. Mas é consulta? Não, 1 minuto. Então, manda ela entrar, entre uma consulta e outra. Ela entra, doutor, eu vim lhe agradecer porque o senhor salvou a minha vida. Ela está mais magra, está fazendo ginástica, está comendo menos. Feliz. Café da manhã de rainha, almoço de princesa e jantar de pobre, com todo o respeito. Então, se você fizer isso, fizer exercício,
todos esses fatores de riscos vão melhorar. Vai melhorar a diabetes, vai melhorar a hipertensão, vai melhorar tudo. Pelo simples fato de você caminhar, tomar água, dormir bem, cuidado emocional. Aí entra uma série de coisas. Quando a paciente, mas eu não consigo dormir 8 horas. Então compre um livro do Nuno Cobra, que é um fisiologista, chama-se Semente da Vitória. E ali ele explica por que as 8 horas. Explica tintim por tintim, daí você vai entender por quê. Se você não consegue dormir, fica na cama que o seu sono vem. Mas é importante o sono. Obrigada, doutor Macedo. Eu queria também fazer a mesma pergunta para a Sara. Sara, o que você gostaria de deixar hoje aqui nesse nosso videocast tão interessante? Então, a Lara e o doutor Macedo falaram exatamente o que eu penso, então eu estou com a Lara no sentido de conscientização e para que a mulher não subvalorize os seus sintomas e que também para os nossos colegas médicos não subvalorizem o sintoma de uma mulher na emergência. E eu ia falar sobre os pilares da medicina do estilo de vida, que é exatamente o que o senhor falou, e eu acrescentaria a espiritualidade. E isso acho que fecha os nossos pilares do bem-estar e da prevenção de problemas ao longo do tempo. Olha, muito obrigada. Eu acho que, e a minha parte aqui é talvez agradecer essa oportunidade à Associação Médica do Paraná, tanto pelo espaço aqui, quanto pela oportunidade de estar dentro do mês da mulher, falando, né, sobre as doenças e chamando a essa conscientização nessas áreas específicas, como a gineco, a endócrina e agora a cardio. Né? Então, eu queria agradecer à Associação Médica e também, sabe, doutor Macedo, ao DCM. O DCM é o Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do qual nós pertencemos, e esse departamento é um dos departamentos assim mais ativos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto que nos últimos 3 anos nós publicamos 3 diretrizes, sabe? Em 3 anos, 3 diretrizes. Nós vamos ter que fazer videocast para os homens. Então, assim, e isso, doutor Macedo, faz com que o DCM é o Departamento de Cardiologia da Mulher, não é de cardiologistas mulheres. No Departamento de Cardiologia da Mulher, é o coração da mulher que está sendo estudado, e a preocupação é o coração da mulher. Nós precisamos dos cardiologistas homens também, lógico, nós precisamos de todos os cardiologistas. Então, também fica aqui um convite para quem é sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que ainda não entrou no DCM, né? Se associe ao DCM, e aqui no Paraná nós temos o nosso grupo de estudos de cardiologia da mulher, que é o nosso GCM, que provavelmente vai passar a ser o Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Paranaense de Cardiologia já na próxima gestão, né, Sara? Doutora Viviane não tem que agradecer nada, pelo contrário, nós que temos que agradecer à Associação Médica por ter organizado nesse mês da mulher esses 3 videocasts que aconteceram. Dizer para você que eu vi coração de mulher várias vezes. O coração da mulher é diferente. Por que será? Porque se não fosse a mulher, nós não estaríamos aqui, né? Então, vocês vejam o valor da mulher. E a artéria da mulher, que você falou que é fina, a hora que você vai dar um pontinho na coronária, a coronária é mais friável do que a do homem. Quer dizer, ela é mais sensível. Então, você tem que ter uma mão muito leve para fazer a ponte safena na mulher. Mas eu acho que a mulher, a minha opinião pessoal, vocês são o sexo forte. Porque vocês geram o filho, vocês dão a luz, dão de mamar, trocam fralda, alimentam, educam. Vocês são a razão de ser. É verdade, não é confete, mas é verdade. Eu não estou jogando confete em vocês. Mas a mulher é o sexo forte. Vocês aguentam muito mais coisas que os homens. O homem vai no consultório para tomar uma benzetacil, meu Deus do céu. Mesmo que você põe uma xilocaínazinha ali, aí vai desmaiar. Então, mas sem desvalorizar o homem, com certeza. Com certeza. Ó, tem uma pergunta ali que eu posso responder, mas eu vou jogar para vocês. Certo. Como foi informado, as doenças cardiovasculares causam mais mortes do que o câncer de mama e cervical. Além do exercício, quais as principais orientações preventivas para o dia a dia? Eu acho que nós acabamos, provavelmente o colega que fez essa pergunta estava esperando que a gente fizesse esse fechamento aí, né? Então, o resumo é exatamente o que a Lara, a Sara, o doutor Macedo falaram, né? Que esses pilares, né?
que hoje envolve o sono, envolve a espiritualidade, mas a base é o exercício físico, a dieta, o cuidado com o seu bem-estar, né? Atuar nos fatores de risco, né? Os medicamentos nos fatores de risco. Então, Doutor Macedo? qual o alerta para profissionais de pronto atendimento, uma vez que sintomas podem ser confundidos com ansiedade? Eu acho que a primeira coisa é que Você a não precisa olhar para ansiedade, lá, você está sendo... a ansiedade é um diagnóstico de exclusão no pronto-socorro. Por mais que você, aproveitando o ensejo que toda vez que um paciente chega na tua frente, você tem que ter pelo menos uns 3 diagnósticos diferenciais para esse paciente. Você nunca pode olhar para o teu doente e achar que aquilo é só uma coisa e que com certeza é isso que ele tem, porque senão você vai deixar de fazer diagnóstico. Então, sempre que você atende um paciente, você vai ter o teu diagnóstico mais provável, os menos prováveis, e aqui entra o paciente com dor torácica tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, versus o paciente que está infartando de fato ou tendo uma angina instável, enfim. Nesse momento, eletrocardiograma tem que ser feito para todo mundo com dor torácica no pronto-socorro. Aí, a partir de um eletrocardiograma normal ou sem a evidência de supra, você precisa considerar as características da dor torácica, porque é diferente eu dizer que a paciente tem uma dor atípica, que seria talvez um cansaço súbito com sudorese fria, náusea, um desconforto no tórax que irradia para a região cervical, de um paciente que chega com uma dor no peito, um desconforto que é pontual, que a paciente aponta com o dedo, que é uma palpitação, é uma facada, uma pontada, que não irradia, que não tem relação com o esforço. Isso aqui eu já falo mais a favor de não ser cardiológico. Então, as características da dor torácica ou dos sintomas associados, eles continuam sendo importantes na definição disso. A partir do momento que você tem uma paciente que parece uma dor torácica, um equivalente anginoso, e que tem um eletro normal, esse é o momento de pedir a troponina. E, a partir disso, se a troponina vier negativa, aplicar o Heart Score para você definir se essa paciente tem um baixo risco, um risco moderado ou alto risco de doença cardiovascular obstrutiva. Esse score, ele vai dizer se você tem que internar a paciente, se você tem que dar alta para o paciente, se você pode internar e pedir um cateterismo direto ou internar e pedir uma prova não invasiva, por exemplo, para avaliar as características da dor. E aí, você fez tudo isso, ou você considerou que as dores era uma dor empontada, bem localizada, enfim, características que não lembram angina. Você pode considerar, e tem fatores estressores relacionados, taquicardia na chegada, sintoma de parestesia nas mãos, na cavidade oral, no rosto, que falam a favor de ansiedade, você pode, depois de ter feito uma estratificação segura, considerar isso como teu diagnóstico. Faz favor de pôr a última pergunta. No caso de depressão e ansiedade e até agressão física, como citado, qual a incidência de casos? Qual de vocês responde? Eu entendi que está querendo saber se isso é muito comum. E é muito comum. Esse fator de risco, de depressão, ansiedade, né, é um fator que é muito frequente e, inclusive, junto com outros fatores, né, de risco. E a agressão física, a questão, inclusive, de dificuldade financeira que a mulher passa, o nível de escolaridade da mulher também é um fator de risco que aumenta a chance dela ter doença cardiovascular. Então, isso é muito frequente e, claro, esse é o tipo de fator que não vem sozinho, né? Que a gente tem que avaliar como um todo, como acaba a Sara disse agora mesmo. Mesmo que no pronto-socorro você faça o diagnóstico, não, é ansiedade. Certo. Isso não merece desatenção. Exatamente. Agora você não está infartando, mas isso é um fator de risco, então procure o seu médico ambulatorialmente, que temos que tratar isso. Temos que tratar, exatamente. Eu quero agradecer a presença das doutoras aqui, em especial a doutora Viviana, por ter organizado todos esses videocasts para parabenizar a mulher, como o mês de março, como muito bem comemorado aqui na Associação Médica, e esperar que vocês participem bastante da vida da Associação Médica, que nós estamos numa fase de um planejamento estratégico para 2033.
vocês não imaginam o que é. O que seria? Nós começamos em fevereiro do ano passado, já faz mais de um ano, toda semana uma reunião sobre o planejamento estratégico. Hoje a Associação Médica tem missão, visão, propósito e tudo nós criamos o comitê criado de colegas médicos participativos, incluindo a doutora Viviane, a doutora Nelan, a doutora Jaira, vou citar o nome de todos, o meu vice-presidente, o Cunha. Nós criamos um grupo de trabalho e definimos até 2033, quando a Associação Médica vai completar 100 anos, 25 itens. Este ano são 7 itens. Um deles, que nós estamos descobrindo através do nosso censo, que existe no Paraná aproximadamente quase 50% de médicos generalistas. Imaginem, que não têm especialidade e estão trabalhando no Paraná. E que esse momento é tão importante para eles, Esse momento é importante para o médico generalista também. Também, com Então, certeza. um dos itens, o Congresso Paraná, primeiro Congresso Paranaense, que será em outubro, de 10 a 11 de outubro, para médicos generalistas, onde nós queremos a participação de todas as sociedades científicas, coloquemos um tema específico para o médico generalista. Este é um dos itens. Outro item desses 7 é nós criamos uma medalha chamada Medalha Heróis de Curar. Para quem é essa medalha? Para todos aqueles médicos, precursores de suas sociedades científicas, ex-presidentes, ou aquele médico de destaque na comunidade científica, ou médicos lá de nossas regionais do estado do Paraná, que tenha começado a medicina lá. Então, nós estamos homenageando os vivos, com respeito a todos os falecidos. Ele vai receber uma medalha chamada Heróis de Curar. Então, isso acontecerá no dia 30 de maio deste ano. A medalha está pronta, está maravilhosa. As sociedades já estão escolhendo. As sociedades, praticamente todos todas escolheram já os seus né? homenageados. Isso acontecerá em maio. Então, temos 7 itens para esse ano. E temos depois mais 18 Muito para trabalho fazer. ainda pela frente, né? Muito trabalho. Que bom, Tá. que alegria. Então, agradeço aos nossos participantes aí na live, que ficaram todo esse tempo nos assistindo. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo videocast. Uma boa noite a todos. Boa noite.